Um velho monge estava caminhando numa trilha na floresta. Ele se fazia acompanhar por um discípulo que caminhava ao seu lado. Eles chegaram à beira de um rio. A ponte que havia ali para a travessia estava completamente destruída. Mas à beira daquele rio estava também uma mulher. E a mulher, dirigindo-se ao monge, disse-lhe: eu estou aqui e tenho medo de atravessar o rio, porque a correnteza é forte. Você poderia me ajudar? E aquele monge mais velho, sem dizer uma única palavra, tomou a mulher em seus braços e, de modo cuidadoso, enfrentou a correnteza do rio e a levou até a outra margem, depositando-a no chão. A mulher voltou-se para ele agradecida e seguiu o seu caminho. Ele estava acompanhado do jovem discípulo. Prosseguiram também o caminho que eles fariam e prosseguiram o caminho em silêncio. Cerca de 2 horas se passaram e eles continuaram caminhando e nenhum deles disse uma só palavra, até que o silêncio foi quebrado pelo moço, que, dirigindo-se àquele que era o seu mentor, o seu mestre, disse-lhe o seguinte: mestre, nós sabemos bem que a nossa ordem proíbe expressamente que toquemos em mulher. Como é que o Senhor quebrou esta regra? Por que o Senhor desobedeceu essa regra? E então o mestre, voltando-se para ele, disse o seguinte: eu a soltei há mais de 2 horas, por que você continua carregando a mulher? Por que você continua carregando esta mulher? Por que continuamos carregando fardos? Por que continuamos carregando pesos de 2013? Por que continuamos carregando fardos de 2012? Por que continuamos carregando fardos, quem sabe, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás ou ainda mais? Por que nós não nos livramos desses fardos e desses pesos? Por que continuamos carregando pesos que nós deveríamos ter abandonado há muito tempo em nossa vida? Nós temos as nossas justificativas, nós temos as nossas racionalizações, e algumas delas talvez você já tenha utilizado na sua vida. Talvez você diga mais ou menos o seguinte: você não sabe o que ele ou ela, o que ele fez comigo, você não sabe o que ela fez comigo. Por exemplo, ele mentiu a meu respeito, ela queria destruir a minha carreira e conseguiu destruir a minha carreira. Você não pode imaginar o inferno que eu vivi por causa dessa pessoa. Se você soubesse como isso afetou a minha família, você me daria razão, você concordaria comigo? Ou podemos justificar ainda dizendo: depois de tudo o que eu fiz por essa pessoa, me pagar com isto? Ou ainda: nunca vou perdoar essa pessoa, não vou perdoar de modo algum. Essas são algumas das racionalizações possíveis para continuarmos carregando fardos. Utilizamos essas e muitas outras expressões para justificar por que ainda continuamos carregando determinados fardos em nossa vida. Nosso tema nesse mês é o tema escolhas. Escolher o perdão significa aliviar a bagagem. Escolher o perdão significa optar por uma vida livre. Escolher o perdão significa trilhar o caminho da cura, o caminho da libertação de memórias que nos oprimem, de memórias que causam danos à nossa vida emocional, à nossa vida psicológica. Mas eu não quero ser simplista, também não quero ser superficial nesta meditação a respeito do perdão e da escolha do perdão. Perdoar não é fácil. Perdoar não é nada fácil. Perdoar é muito difícil. Veja o que C.S. Lewis, escritor cristão, disse a respeito do perdão, e que é uma grande verdade. Ele disse assim: todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo a perdoar. Na verdade, até terem alguém para perdoar. Perdão é um ideal belíssimo, mas quando nós somos confrontados, somos convidados a perdoar, aí a conversa é bem diferente.
Também não estou dizendo que o perdão resolverá todas as coisas. Como num passe de mágica, todos os problemas da sua vida desaparecerão com o perdão, ou que ele eliminará todos os conflitos. Mas o perdão fará uma coisa por você: ele aliviará a bagagem. Perdão tornará o seu coração um coração sem ira, sem pressão, sem ressentimento, sem rancor, e esta é uma grande coisa na vida. Um coração livre de ressentimentos, livre de ira, livre de rancor. O perdão não garante um coração sem ferimentos, não garante um coração sem cicatrizes ao final da vida, mas o perdão garante-nos um coração limpo, um coração puro. Jesus disse no Evangelho de Mateus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O perdão é fundamental para um coração limpo, para que haja na nossa vida uma verdadeira faxina. Se você quer um coração limpo, se você quer uma jornada pela vida sem fardos desnecessários, você precisa considerar seriamente o que Jesus disse nessa passagem. Não só considerar, mas você precisa colocar em prática isso que Jesus nos ensinou nesta passagem que nós lemos. Mas há uma coisa que me impressiona. Sempre que eu leio essa passagem, leio ou ouço comentários a essa passagem, eu fico perplexo com a capacidade que nós, seres humanos, temos de tomar um texto, ficar com o espírito, ficar com a letra do texto e jogar fora o espírito da mensagem, aquilo que está implícito no texto, aquilo que Jesus queria que nós entendêssemos. Muitas pessoas usam esse texto para justificar a retenção de mágoas, para justificar o não perdão, para justificar o ressentimento, o rancor e a ira. Dizem assim: ele não se arrependeu, por isso eu tenho o direito de odiá-lo, eu tenho o direito de odiá-la porque ele não se arrependeu. O texto diz: se arrepender, como não se arrependeu, eu estou justificado no meu sentimento negativo. Veja essa frase, que é de autoria desconhecida, mas extremamente verdadeira. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Essa é a receita. Quem quiser guardar rancor estará fazendo exatamente isso, tomando veneno todos os dias e esperando que o ofensor, a pessoa que o magoou, venha a morrer em consequência do veneno que você está ingerindo na sua vida todos os dias. O que ocorre, não poucas vezes, é que aquele que nos ofendeu arrepende-se. E nós interpretamos o arrependimento não como uma oportunidade de perdão, mas como uma confissão, dizendo: está vendo? Realmente ele estava errado e eu estou justificado no meu ódio, eu estou justificado no meu ressentimento. Ele arrependeu-se porque tinha culpa, e não entendemos que o objetivo do arrependimento é o perdão. É como se esse texto de Jesus tivesse sido reescrito na nossa mente, na nossa alma, nas seguintes formas: se ele se arrepender, você provou que tinha razão, condene-o. Ou ainda: se ele se arrepender, como ele não se arrependeu, eu estou desobrigado de trilhar o caminho do perdão, de almejar o perdão para a minha vida. Quero dizer para você, esse texto, ele é um empurrão na direção da reconciliação e do perdão. Jesus não quis com esse texto que ele fosse um beco sem saída para os nossos relacionamentos, para que nós não tivéssemos alternativas de reconciliação. Esse texto é uma aposta na oportunidade ou nas chances do perdão. Mas muitas vezes nós o transformamos num aguilhão de condenação. Não houve arrependimento, logo eu posso continuar com o meu ressentimento. Nesse texto, Jesus abriu um portal amplo para o perdão. Não um beco sem saída, mas um portal. E aquele que quer entrar por esse portal não fica se perguntando: perdoei uma vez, perdoei duas, mas cultiva no seu coração o desejo de reconciliação. Mas muitas pessoas dizem: eu perdoei, mas não consigo esquecer. Eu perdoei, mas não consigo esquecer. Perdão não é amnésia. O perdão não anula as marcas que o ofensor deixou na sua vida. O que o perdão faz então? Ele faz com que a dor seja eliminada.
Ele faz com que o sofrimento seja retirado e seja afastado da sua vida. Isto é o milagre do perdão. Perdão não é uma questão de esquecimento, não é amnésia espiritual ou emocional. Perdão é uma decisão interior. É uma decisão interior de libertar a outra pessoa e de libertar-se do ressentimento. Isto é que é o perdão. Uma decisão interior, uma decisão consciente, uma decisão de fé, de libertação dos outros e de libertação também da nossa vida. Ele rompe o ciclo de amargura, aquele ressentimento, aquela amargura, aquilo que nós ficamos interiormente remoendo na nossa vida e que vai nos corroendo por dentro. O perdão permite que você deixe o passado onde ele deve estar, no passado, e receba o presente e o futuro como dádivas de Deus para uma nova vida, para um novo começo. Diante disso, os discípulos de Jesus olharam para ele e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E veja o que Jesus respondeu para os discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Os orientais acreditavam que a amoreira era, dentre as árvores, a mais forte, e aquela que tinha raízes mais fortes. As raízes de uma amoreira poderia durar cerca de 600 anos. Portanto, para um homem oriental, falar em desarraigar, em arrancar uma amoreira, era algo quase que impossível. Tal a força, tal o enraizamento da amoreira. Você já imaginou a comparação entre o pequenino grão de mostarda e uma amoreira fortemente enraizada? É isso que Jesus propõe. Jesus está dizendo que no perdão, a questão fundamental não é o tamanho da fé, a quantidade da fé. A questão fundamental é a atitude. É ter uma atitude perdoadora, é ter uma atitude de cura em relação aos ressentimentos, é assumir o perdão como fundamental na vida e dar o passo na direção do perdão. É isto que Jesus está dizendo. Se você quiser arrancar as raízes de amargura, de rancor que se instalaram na sua vida, Jesus está dizendo: isto é possível. Faça isso, dê um passo de fé e arranque as raízes de amargura que estão no seu coração. Quero terminar a meditação perguntando a você: o que você tem alimentado na sua vida? O que é que você tem alimentado? É certo que aquilo que nós alimentamos na nossa vida cresce, se desenvolve, ganha corpo, se enraiza na nossa vida. Portanto, se nós alimentarmos a mágoa, ela estará enraizada no nosso coração, na nossa vida. Cada ano, a cada dia, a cada década, ela estará mais forte. Mas, se quisermos exercitar a fé, se quisermos oferecer o perdão, ou quem sabe, também buscarmos o perdão daquele que ofendemos, isto é possível pela fé. Não quero sugerir para você um exame nesta hora, demorado, mas eu tenho certeza que, à medida que você ouvir esta meditação, algumas lembranças surgiram na sua mente como que visitantes indesejados, mas foram aparecendo. Faça algo a respeito, fale com Deus, tome uma decisão de fé, não deixe para 2015, nós estamos no início de 2014, assuma a sua fé, dê um passo de fé, receba o perdão de Deus e ofereça o perdão de Deus para aqueles que o ofenderam. Que Deus o abençoe, que você escolha o perdão neste ano de 2014. Amém.